Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Alô, ouvintes amigos da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós, mais uma vez, conversando sobre a mediunidade. E vamos continuar com o livro Opinião Espírita, no seu capítulo 31, que fala sobre fenômenos e nós. Opinião Espírita é um livro que tem como autoria Emmanuel e André Luiz, esses dois espíritos se comunicando, trazendo mensagens, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, e Valdo Vieira. E hoje vamos ver o capítulo 31, que tem como título Fenômenos e Nós. E ele se baseou no Livro dos Médiuns, a questão 60. Então, a questão 60 está no capítulo 2 do Livro dos Médiuns, da parte 2ª. Como a gente sabe, o Livro dos Médiuns, na parte 1ª, tem as noções preliminares. E na parte 2ª, ele vem separado, né, bem separado e bem organizado, que uma das características da codificação é a organização, falando sobre as manifestações espíritas. E aí, essa segunda parte, nós temos 32 capítulos. Da primeira parte, que são as noções preliminares, temos 4 capítulos. Então, é o segundo capítulo da segunda parte, Manifestações Espíritas, e Mesa Girante. E o item 60 nos diz assim: dá-se o nome de manifestações físicas aquelas que se traduzem por efeitos sensíveis, tais como os ruídos, o movimento e o deslocamento dos corpos sólidos. Umas são espontâneas, isto é, independentes de qualquer vontade. Outras podem ser provocadas. Primeiramente, falaremos apenas destas últimas, quer dizer, das provocadas, não é, gente? O efeito mais simples e um dos primeiros a serem observados consiste no movimento circular impresso a uma mesa. Esse efeito se produz igualmente em todos os outros objetos, mas sendo a mesa aquele com o qual mais se tem exercitado, por ser o mais cômodo, prevaleceu o nome de mesas girantes para designar esta espécie de fenômeno. Quando dizemos que este efeito foi um dos primeiros a serem observados, queremos dizer, nestes últimos tempos, pois é bem certo que todos os gêneros de manifestações eram conhecidos desde os tempos mais remotos, e não podia ser de outra forma, visto que são efeitos naturais, produziram-se em todas as épocas. Tertuliano aborda, em termos explícitos, as mesas girantes e falantes. Tertuliano, né, foi um apologista cristão. Ele adotou a ideia de Montanus, que é um herético, né? E a doutrina se fundamentava na iminência do retorno do Cristo, no final dos tempos, em vista do cumprimento do juízo final, né? E ele combateu os cristãos momos. Então, a gente está vendo aqui que os cristãos, mornos. Então, desde essa época, quer dizer, de 155 a 220, em Cartago, que foi a época que viveu Tertuliano, ele já falava nessa questão das mesas. Este fenômeno, continua Kardec, durante algum tempo, alimentou a curiosidade dos salões. Depois, cansaram-se dele e passaram a outras distrações, porque o consideravam apenas como uma distração. Duas causas contribuíram para o abandono das mesas girantes. A moda, para as pessoas frívolas, que raramente consagram 2 invernos ao mesmo divertimento, e que, coisa prodigiosa para elas, consagraram 3 ou 4 a este. Para as pessoas ponderadas e observadoras, dele saiu algo de sério que prevaleceu,
Se estas negligenciaram as mesas girantes, é porque se ocuparam com as consequências, bem mais importantes nos seus resultados. Deixaram o alfabeto pela ciência. Eis todo o segredo deste abandono aparente, motivo de tanto alarido dos zombadores. Como quer que seja, as mesas girantes não deixam de ser o ponto de partida para a doutrina espírita. E, por este motivo, nós lhes devemos algumas explicações. Tanto que, apresentando os fenômenos na sua maior simplicidade, o estudo das causas destes será mais fácil, e a teoria, uma vez estabelecida, dar-nos-á a chave dos efeitos mais complicados. Então, gente, é Kardec nos falando sobre a mesa girante. Eu acho muito interessante que ele já dá, assim, é o educador mesmo, não é, amigos? Dá um ponto moral sobre o fenômeno diversão e o fenômeno aproveitamento. Uma coisa é divertir, uma coisa é querer ver a novidade, não é? E a gente sabe que muitas vezes, até infelizmente, no nosso movimento espírita, existem pessoas que estão à cata de novidades. Como a dizer que a doutrina já está ultrapassada, eu preciso de provas. E aí ele fala que as pessoas sérias, elas saíram do simples fenômeno para observar as consequências que têm um valor muito maior. E aí eu tenho que pensar nesse trato com o fenômeno, né? Que foi o quê? A doutrina espírita. Naquele momento em que o codificador, que Kardec descobre que ele pode perguntar, que ele pode obter respostas, e que essa resposta, que é quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui, que são questões fundamentais para o ser, isso muda a nossa vida. E, na verdade, isso muda o pensamento da humanidade em relação ao viver. Então, ele ficou mais na consequência, no aproveitamento, do que no fato em si. Mas, e aí vem o nosso André falando sobre a questão dos fenômenos. Olha só, gente, o homem quer ver para crer. E não tem gente que fala isso. Ah, para mim, só se eu ver. Eu não aceito qualquer coisa, não. E é interessante que essas pessoas são ditas assim como muito inteligentes, sabe? Muito, o ceticismo como sendo fruto de uma grande elaboração, e nem sempre o é. Porque, amigos, se observar é algo que pode passar assim pelo vento, observar e concluir dá trabalho. Observar, analisar e concluir é trabalhoso. E muitas vezes a criatura não quer ter o trabalho. Outras vezes até a pessoa teme pelas consequências ao falar assim, e se isso for verdade? Ih, vou ficar comprometido, não quero saber de compromisso. Então são várias as causas, né? Mas ele começa com essa frase bem interessante, que é: o homem quer ver para crer. Aspira a construção da fé, e para isso exige fenômenos. Entretanto, é um espírito imortal a exprimir-se através de uma caixa de fenômenos e não percebe. E aí André Luiz vem nos trazendo alicerçado em todo o conhecimento científico, já que ele foi médico, né, foi um pesquisador, enquanto encarnado. Então ele veio dizendo para nós assim: o cérebro é a maravilha que o abriga. Na cúpula craniana tem a cabine da vontade, controlando bilhões de células a lhes cumprirem as ordens. Como se ajustam lobos, sulcos e giros, como funcionam meninges, veias e líquidos, para que governe as próprias sensações, não cogita para viver. De que modo se comportam os neurônios para que possa pensar? É problema de que não se preocupa quando reflete. Domina a linguagem,
sem pensar o esforço que ele reclama das áreas corticais que lhe presidem a fala. Enxerga, dando trabalho aos nervos ópticos sem cogitar disso. Ouve, por intermédio de complicados engenhos, mas não pondera quanto ao que essa preciosidade lhe custa. E aí a gente até para um pouquinho, né? Quase sempre a gente só vê a utilidade quando se tem que gastar dinheiro, né? Ele está falando aqui a linguagem, né? Mas ele fala aqui quando se vê. Então, gente, é assim, né? A visão é uma coisa maravilhosa, é um presente que Deus nos dá. Mas quando ela começa a falhar, quando começa a se comprometer, e que a gente tem que procurar médicos para gastar essa coisa toda, eu mesma, já tem mais de um ano, eu fiz cirurgia de catarata. Uma maravilha, agradeço a Deus. Mas os companheiros sabem que tem a lente, que é alguma coisa que, ainda mais quando se usa importado, o plano de saúde ele não cobre a lente totalmente, então é alguma coisa cara, maravilhosa, sabe, gente? Assim, vale a pena fazer. Mas observa só, a gente nasceu, a maioria de nós, né? Nascemos com tudo isso funcionando de graça e a gente nem valoriza. No momento em que eu pude fazer a cirurgia, e que estou, graças a Deus, enxergando assim muito bem, né? Usando um óculos simples para leitura, porque a gente lê muito, e a própria médica falou, não é importante, para dar um descanso, tudo isso, mas assim, enxergando muito bem. E foi interessante até, que quando eu saí da cirurgia do primeiro olho, e cheguei em casa, eu falei assim, meu Deus, como é que a minha casa está clara? Não é que estivesse clara não, gente. É que eu não estava enxergando as cores, nada disso direito. E aí, quando eu fiz o segundo, então, é que eu percebi quanta coisa eu não estava vendo. Mas antes de ter a catarata, tudo estava funcionando muito bem. Olha que interessante. Então, na hora que se perde é que vai se ver. Por enquanto, a gente ouve bem. Mas uma das tias que desencarnou, ela usava aparelho para audição. E os companheiros que usam sabem também que é algo muito caro e que exige, assim, a competência de vários profissionais. Tem o otorrino que vem ver, tem a fono, tem o técnico que vai ajustar o aparelho, que não é botar o aparelho assim de qualquer jeito, não. Os graves e os agudos, exatamente de conformidade com a necessidade daquela criatura, para ela ouvir. E mesmo assim, gente, a audição, eles falam, é como se fosse um microfone. Então, quando você ouve uma voz como um microfone, não é tão perfeito quando ouve uma voz assim, falada, principalmente uma conversa. E quanto mais vai haver na degeneração, mais a criatura tem que estar de frente para essa pessoa, porque se falar, às vezes, de lado, a criatura ouve o som, mas não tem a distinção do som, o discernimento. E observa, na maioria de nós, a caixa acústica está funcionando perfeitamente. E ele coloca mais um pouquinho. Mobiliza tubos, artérias, alambiques, aparelhos, canais e depósitos variados para beber e comer, assimilar os recursos da vida e desvencilhar-se das gangas residuais da alimentação. Todavia, às vezes, atravessa uma existência secular sem a menor consideração por semelhantes prodígios. Comumente, reclama a prova da sobrevivência da alma depois da morte. Mas até hoje, embora conjeture, não sabe exatamente como é que veio à vida. E aí ele traz assim, um aspecto muito interessante, gente, que o aprendizado e a observação
ela tem um caráter progressivo. Existe um caráter progressivo. E nesse momento, se eu não consigo observar e valorizar o próprio fenômeno que é estarmos encarnados neste momento, estarmos com o corpo que está funcionando, mesmo que não funcione totalmente, mas tem alguns setores que estão funcionando bem para nos manter vivos. Se eu não consigo valorizar isto, se eu não consigo pensar como é que pode, né, do óvulo da minha mãe, o espermatozoide do meu pai, começou a formação de um meu corpo. Simples célula. E hoje eu sou esse complexo. Se eu não consigo perceber isso, que se eu olhar bem, é a beleza do natural. Como é que eu vou começar, a partir de que elementos eu vou começar a analisar o intercâmbio, a vida, o espírito imortal, já que na minha cabeça eu considero isso sobrenatural? Se eu não consigo nem analisar o natural ainda. Pensemos um pouquinho sobre isso. E André Luiz continua. Ninguém nega que fenômenos servem para acordar a mente. Contudo, é imperioso reconhecer que as criaturas humanas, na experiência diária, comunicam-se uma com as outras, através de montanhas deles, sem a mínima comoção. Então, é essa comunicação que ocorre conosco. E às vezes de forma tão fortuita, me perdoe, amigos, às vezes de forma tão irresponsável. A gente fala, a gente ouve, a gente dá informação, a gente recebe, e muitas vezes isso é feito de uma forma tão mecânica, sem até a real valorização da possibilidade de nos comunicarmos, de chegarmos até alguém. E hoje, nosso momento atual, são muitas as formas. Palavra falada, palavra escrita, não é? Mensagem que você manda de áudio, mensagem de vídeo em que o outro está pertinho. Vídeos, tem muita forma de nos comunicarmos e a gente às vezes não valoriza este formato, este progresso para oferecer ao outro o melhor, algo útil e para absorvermos para nós mesmos utilidade. E ele continua. Eis os motivos pelos quais os espíritos superiores, conscientes da responsabilidade que abraçam, colocarão sempre os fenômenos em última plana no esquema das manifestações com que nos visitam. E aqui nós temos um aspecto bem importante. Temos duas casas que nós podemos citar. Uma foi o Núcleo Espírita, ou é o Núcleo Espírita Pedro e Paulo. Foi aquela casa em que a gente foi para a Mocidade Espírita e aprendemos muito. E tivemos assim uma base muito sólida, que a base era Kardec, era a doutrina espírita, era o Evangelho de Jesus. E muito interessante que o irmão Walter falava, né? Que começar pelo fenômeno é começar a casa pelo telhado. A outra casa é a casa que ainda hoje nos abriga e do qual Teresa d'Ávila é coligado, que é o Centro Espírita Leon Denis, em que o nosso Altive, todo aquele grupo de médiuns sérios, responsáveis, fundadores da casa, tinham esse cuidado com o fenômeno mediúnico. Vamos estudar, vamos trabalhar, vamos conquistar simpatias espirituais. Não tenhamos pressa em fazer parte do corpo mediúnico ou da tarefa mediúnica dessa ou daquela casa. Não. Vamos observar
como ele fala aqui, como é que os espíritos superiores se comunicam conosco dessa forma sutil. Por exemplo, amigos, agora mesmo gravando esse programa, no determinado momento em que eu li um determinado trecho, eu tive uma intuição para uma resolução hoje, gente, no meu dia a dia da minha vida, de uma escolha que eu teria que fazer. Olha que interessante. Não é uma forma dos espíritos nos ajudarem? Porque, é claro, o programa mesmo este, estando sendo gravado no meu lar, na minha casa, mas a gente está cercado do apoio da prece. A gente está sintonizada, né, com essa equipe espiritual da Rádio Rio de Janeiro, que é ligada à divulgação da doutrina espírita. Então, nesse momento em que estamos realizando este trabalho, assim com muito carinho, com muito respeito, por esse momento, por esses minutos que a gente ocupa de uma emissora genuinamente espírita, a assistência espiritual está presente. E como o Espírito Verdade disse para Kardec, não vos ajudar seria não vos amar. É um outro ponto que a gente tem que estar muito consciente, que o amor dos espíritos por cada um de nós não precisa se apresentar através de manifestações ostensivas, através de médiuns. Não, é observar no dia a dia quais são os sinais, quais são as inspirações, quais são os momentos, né, em que eu sou assim abraçada, vamos dizer assim, em que minhas quedas são até amortecidas pela presença desses amigos espirituais. Em que momento o meu espírito protetor, o meu anjo guardião, me visita? Como é que eu acordo? Eu tenho que começar a pensar quantos caminhos que eu não trilho pela ajuda desses amigos espirituais. Então ele fala que os espíritos superiores, conscientes da responsabilidade que abraçam, né, eles vão colocar os superiores, o fenômeno em última plana, no esquema das manifestações. Então só haverá o fenômeno se for extremamente necessário. Caso contrário, será da forma sutil, na leveza que eles já possuem. E aí continua eles. Assim procedem porque a curiosidade inerte ou deslumbrada não substitui o serviço. E o serviço é a única via que nos faculta o crescimento e elevação, compelindo-nos a estudar para progredir e a evoluir para sublimar. Então que a gente também, enquanto médium, a gente não se coloque para atender a curiosidade de ninguém, em nome da divulgação da doutrina espírita, em nome da formulação de uma crença sólida, né? Vamos trabalhar, vamos servir, vamos estudar, né? E vamos, a partir desse estudo, dessa consciência espírita, com certeza estaremos evoluindo, estaremos nos sublimando. Lembrando sempre as palavras do Mestre Jesus. Os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E o que é o amor se não colocarmos as nossas possibilidades em movimento? O que é o amor se não analisarmos a nossa própria estrutura física e usá-la sempre para o bem? Que o Senhor Jesus muito nos abençoe. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a Mediunidade.